degradação, a poluição do meio ambiente, é isso? A gente viu que essa poluição, essa degradação do meio ambiente, ela começa desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Quando aqui apenas vivia só os nativos, os nativos, eles tinham muito cuidado, né, com a natureza, né? Eles só usavam a floresta quando realmente precisavam, né, para construir suas canoas, seus arcos, suas flechas, ou seja, eles tinham maior cuidado, né? E aí, a partir da chegada dos portugueses, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, começa a degradação do meio ambiente, né? Quando eles começam a desmatar a nossa floresta, a nossa fauna, isso? Então, essa degradação, ela se inicia aí, ok? A gente viu também sobre a poluição causada pelas indústrias, né? As chaminés das indústrias soltando fumaça e poluindo o nosso meio ambiente. A gente falou também sobre a poluição das águas, é verdade? A poluição do ar, né? Que a poluição do ar, ela vem principalmente das indústrias e dos transportes, né? Polui o que soltam gases, emitem gases, né? Porque tanto as indústrias quanto os automóveis não possuem o filtro, né? Para filtrar as suas chaminés e diminuir a poluição do ar, né? Isso Que, diga, meu. que página? Não, nós não estamos na página, não. Nós vamos. Aliás, a tia está fazendo só uma revisão do último conteúdo. A gente vai para a página 139, ok? Nós vamos falar sobre preservação, ok? Porque no nosso conteúdo anterior a gente falou sobre degradação, né? Sobre poluição das águas, poluição do ar, né? Então, a gente viu tudo isso, né? O lixo, né? O lixo é tudo aquilo que a gente descarta, né? Tudo aquilo que a gente não quer mais. E um dos lixos onde se produz mais lixo são nas indústrias, né? E nós vimos também que o lixo, ele pode ser orgânico e ele pode ser inorgânico, não é verdade? O lixo orgânico é aquele que são restos de comida, casca de frutas, né? Vegetais secos, tudo isso é orgânico, né? Ele se transforma em adubo. E o lixo inorgânico é vidro, plástico, metal, tudo isso é inorgânico, né? Que pode também ser reciclado, né? Existem esses dois tipos de lixo, mas todos dois podem ser reaproveitados, né? Tanto o orgânico, né, quanto o inorgânico, né? Muitas vezes a gente pode aproveitar esse lixo, como a gente acabou de dizer. O lixo orgânico ele pode ser transformado em adubo para as plantas, né? É o que nós chamamos de adubo orgânico, né? E o lixo inorgânico, ele pode ser reaproveitado, né? Como é o caso das latas, das latinhas, como é o caso das garrafas PET, como é o caso de vidro, que a gente recicla, que a pessoa, muitas vezes, se você não pode reciclar, passar por aquele processo de desmanchar, reciclar, fazer outro objeto, você pode reaproveitá-lo, né? Fazendo brinquedos, fazendo lembrancinhas, ornamentando a sua casa. Então, são várias formas de reutilizar esse material, né? E, com isso, a gente evita, né, a poluição, evita o lixo no meio ambiente. Tá bom? Então, a gente viu tudo isso na nossa aula passada, ok? E na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre preservação, né? Posso ler, tia? Onde a gente pode perceber aqui no nosso livro as imagens, né, do meio ambiente, né, que deve ser preservado, né? Mas, infelizmente, ele está sendo degradado, né? As imagens delas podem ser encontradas aí em jornais,
revistas ou livro, como vocês estão vendo aí. Essas mesmas imagens podem ser encontradas em livros, jornais, em reportagens, porque a gente está vendo aí por exemplo, a imagem de cima, a primeira imagem, você vê um trator, né? Uma máquina, numa plantação belíssima, tudo verde. E na imagem seguinte, você observa uma rua, prédios, tudo limpo, não é verdade? Enquanto que na imagem logo abaixo, você vê tudo acabado, né? Tudo degradado. Ok? Então, vamos lá para a leitura. A Jona vai iniciar a leitura para a gente, né? Pode iniciar, Jona. O homem antigo vivia em um ambiente simples, sem estradas, prédios e poluição. Aos poucos, a vegetação densa das nossas matas foi dando lugar a diversas construções. Os vegetais são muito importantes para os seres vivos. Quando desconstruímos a vegetação, aumentamos as chances de problemas habitantes. Ambientais, né? Tem problemas ambientais. Veja aí os exemplos, né? Como eu tinha falado anteriormente para vocês, as primeiras imagens, elas estão bastante claras, né? Bem preservadas, enquanto que as duas últimas imagens estão mostrando totalmente degradação aí do meio ambiente. Então, como a Jana leu, o homem antigo, ele vivia em um ambiente simples, né? Ele era um ambiente sem estradas, sem prédios. Então, consequentemente, não existia poluição, não é verdade? Aos poucos, a vegetação densa das nossas matas foi dando lugar a diversas construções, né? A gente tira por exemplo, aqui no bairro onde eu moro. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, hoje, no local que eu moro, o local onde é a minha residência, era mata. Não existia casas, tá entendendo? Era só mata. E hoje, atualmente, é uma rua cheia de casas, né? Praça, árvores, né? Mas a gente percebe o que com isso? A gente percebe que houve uma transformação, né? A vegetação que existia aqui, hoje ela não existe mais. Foi preciso fazer construções, né? E aí o que acontece? Os vegetais, a gente sabe, nós aprendemos que os vegetais, eles são muito importantes para os seres vivos, né? Quando destruímos essa vegetação, o aumento e as chances de problemas ambientais são bem maiores, não é verdade? São muito maiores. Né? Então, a gente percebe isso. Eu citei o exemplo daqui de onde eu vivo, né? Onde eu moro. Mas em outros bairros também, muito antigamente, era só mata. A nossa Aracoiaba, nossa cidade, ela era pequena, né? Era mata densa, né? Eu lembro muito bem da minha mãe, dos meus pais, contando que aonde é a prefeitura, aonde é o hospital, ali aquela praça, na época que eles eram jovens, aquilo ali tudo era mata, né? Aquilo ali tudo era mata. E o que aconteceu? Né? Os vegetais foram substituídos por construções, não é isso? Entenderam? Então, essas mudanças, ela vem ocorrendo, né? Ela vem ocorrendo diariamente, né? Porque nós, seres humanos, nós necessitamos, né? Transformamos porque necessitamos, né? É diferente do que a gente vê acontecer nas florestas, né? Na floresta amazônica, por exemplo, onde as pessoas gananciosas vão fazer derrubadas, né, de madeiras caras, para poder ter lucro, para poder enriquecer, não é verdade? Não só da madeira, mas também até dos animais, né? Animais silvestres. Eles vão lá e buscam, né? Então, quando eles fazem isso, ele está fazendo o quê? Ele está degradando o meio ambiente, não é verdade? Ele está prejudicando, ok?
Alguém quer comentar sobre essa primeira página aqui, as imagens? Tia, eu posso falar? Pode, meu amor. Tia, eu achei que mudou muito, como a tia disse. Porque antes era tudo mapa, né? E né, tia, eles construíram, às vezes eles constroem prédios, casas, muitas coisas. Exatamente, exatamente, Isabela, como a tia falou que anteriormente, a necessidade, né? Por exemplo, ali onde era o nosso hospital, né? Onde era o nosso hospital, era só mata, né? E foi necessário, né? A construção do hospital, porque Aracoiaba não tinha um hospital. Então, tinha necessidade, né? O prédio da prefeitura, do mesmo jeito, tá entendendo? Então, são transformações que surgiram a partir da necessidade humana, né? Do mesmo jeito aqui no bairro onde eu moro, que muito para trás, muitos anos atrás, era só mato, só mata, né? E aí surgiu a necessidade, né? A população vai crescendo e vai surgindo cada vez a necessidade dessa transformação. Agora, é uma transformação que o ser humano ele tem de ter consciência de que tem a forma correta de fazer, né? Para não prejudicar o meio ambiente. Né? E quando se prejudica o meio ambiente, estamos prejudicando a nós mesmos, não é verdade? Mais alguém quer comentar? Se posso falar só uma coisa? Pode, Marcos. Ó, por causa que antigamente existiam muitas árvores, florestas. Só que agora o homem modificou a paisagem. Com certeza, meu amor. Com certeza, viu? Mais alguém? A gente percebe aí nas imagens, né? As imagens do meio ambiente sendo preservado, e do meio ambiente degradado, né? As primeiras imagens, a gente vê a preservação, né? Uma plantação. A segunda é uma rua, um prédio, uma via aí, tudo preservado, né? A segunda imagem a gente já vê totalmente devastada, né? O ambiente aí totalmente degradado, né? A gente percebe aqui o terceiro, aliás, o quarto quadrinho, quarto e último quadrinho, é como se tivesse acontecido aí um deslizamento de terra, né? Que acontece muito, as pessoas constroem casas num determinado local onde é impróprio, né? E aí o que acontece? Na época da chuva acontece o deslizamento, né? O desmoronamento. E aí é onde causa um grande problema, né? Onde muitas vezes perdem até vidas, né? Como a gente vê muito acontecer nas cidades grandes, né? As casas construídas em morros, né? E aí, quando chove, essas casas são destruídas, né? E acontece o deslizamento e muitas vezes morre-se a família toda dessas casas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, é o que a gente vê, né? Aí, quando a gente fala na cidade grande, o problema da urbanização, né? O problema da urbanização, as pessoas pobres não têm condições de morar em casas boas no centro, né? Elas começaram a construir as suas casas nos morros, que é um local impróprio. Aí é onde acontece esses problemas sérios, ok? Vamos para a página 140, outra pessoa para continuar a leitura, na página 140. Eu posso, tia? Pode. Depois é tu, Marcos. E as depois é o Marcos. Tá. Os vegetais nos fornecem alimentos e ar puro. Pode continuar, Yasmin. Tá. Os vegetais nos fornecem alimentos e ar puro. As copas dos vegetais evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo, e raízes seguram o solo
evitando deslizamento de terra, principalmente em, em costas e inclinações. As atividades da pecuária e agricultura também prejudicam o meio ambiente. Derrubam-se árvores das regiões para fazerem plantações e criar pastos. Devemos preservar o meio ambiente. Outra pessoa para ler. Gente, voltei. Vocês viram que a tia saiu? Tia, Vamos lá. Posso ler, Vamos tia? começar a leitura, Yasmin, novamente, meu amor? Uhum. Os vegetais. Pronto, tia. Os vegetais nos fornecem alimentos e ar puro. As copas das árvores evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo. E raízes seguram o solo. É a internet dela. não vai, continua. Eu vou continuar quando a tia chegar aqui na frente para eu ler de novo. Não, então deixa eu conectar. Voltou. Gente, ó, a internet da tia está só caindo, pessoal. Eu não ouvi a leitura da Yasmin. Então, vamos iniciar novamente, meu amor. Tá certo. Os vegetais nos fornecem alimentos e ar puro. As copas das árvores evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo. E raízes seguram o solo, evitando deslizamento de terra, principalmente em encostas e inclinações. Pronto, ok, Yasmin. Ok, pode parar aí. Então, gente, aí, com essa leitura, a gente percebe a importância dos vegetais. Olha aí, os vegetais, ele nos fornece alimento e ar puro, né? Que é essencial na nossa vida. As copas das árvores evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo. As raízes seguram o solo, evitando assim o deslizamento de terras, né? Principalmente em costas e inclinações. Então, a gente vê a importância dessa vegetação na nossa vida, não é verdade? Então, aí o que acontece? As pessoas desmatam, né, desnecessariamente, e aí vai causar sérios problemas ao meio ambiente. E quando se acontece esses problemas ao meio ambiente, consequentemente, esse problema vai atingir o ser humano, lógico, não é? Ok? Muito bem. Agora é o Marcos Vinícius. Posso ler, tia? Pode, amor, esse parágrafo aí, viu? As atividades da pecuária e agricultura também prejudicam o meio ambiente. Derruba-se árvores da região para fazer plantações e criar pasto. Devemos preservar o meio ambiente. Para continuar? Pode continuar, meu amor. A preservação traz benefícios ao homem e à natureza. Existem áreas de preservações ambiental, onde é proibido qualquer atividade humana. Existem áreas em que é permitida a ocupação, como é caso de comunidades indígenas e quilombolas. Ok, Marcos, muito bem. Então, a gente vê aí que as atividades da pecuária e da agricultura também prejudicam o meio ambiente, não é verdade? Diga, amor. Diga, Emily. Eu posso ler aqui o quadrinho verde Dicas de Preservação Ambiental. Eu não tô Pode. Daqui a pouco você lê, tá bom? Tia, eu não Então, tô como... muito porque tá nascendo um dente aqui, aí tá doendo muito, aí por isso que eu não tô falando. Tá bom, tá certo, meu amor. Tá ok. Então, gente, como a tia estava explicando, as atividades da pecuária e agricultura, ela também prejudicam o meio ambiente, né? Derrubam-se árvores das regiões para fazer plantações e criar pastos, né? Então, para criar esses animais, tanto da agricultura ou da pecuária,
necessário fazer o desmatamento para poder construir o pasto, não é isso? Devemos preservar o meio ambiente. A preservação traz benefício ao homem e à natureza. É como eu disse para vocês, quando se prejudica a natureza, você está prejudicando a si próprio e ao seu próximo, não é verdade? Porque se eu prejudico a natureza de alguma forma, eu estou prejudicando o meu próximo, né? Eu estou prejudicando a mim. Está entendendo? Existe áreas de preservação ambiental, onde é proibido qualquer atividade humana. Existem áreas em que é permitida a ocupação, como é o caso da comunidade indígena de quilombolas. Ou seja, as comunidades de quilombolas, de indígenas, são comunidades que são preservadas, eles fazem a preservação do meio ambiente. Está entendendo? Como a gente viu lá no início do nosso conteúdo, falando sobre quando começou essa degradação do meio ambiente. Lá no outro conteúdo, não foi degradação? A gente viu que antes dos portugueses chegarem, a natureza ela era muito bem cuidada pelos nativos, né? Eles tinham maior cuidado. Eles retiravam dela somente o que eles necessitavam para a sua sobrevivência, né? E aí, a partir da chegada dos portugueses, né, essa degradação ela começou aí. E, infelizmente, vem até hoje. Não é verdade? Aí a gente fica imaginando, hoje a nossa natureza, ela é bela, né? A gente vê ela belíssima. E aí imagine na época só dos nativos, onde ela não sofria nenhuma degradação, onde ela era totalmente preservada. Aí a gente imagina a nossa floresta, né? Floresta amazônica, que a gente sabe que é imensa, né? A gente considera ela como o pulmão do mundo, né? E aí, como ela não era antes da chegada desses povos? Não é verdade, gente? Então, a gente vê, a gente percebe que essa degradação, ela vem de muito tempo, né? Por isso que hoje as consequências são muito grandes em relação à poluição, em relação ao lixo, né? À poluição das águas, do ar, né? Então, isso é um processo que já vem de longe, né? E aí a gente vê que a gente deve ter consciência de que devemos, né, preservar o meio ambiente, que essa preservação, ela traz benefício, né, ao homem e à própria natureza, né? Mas, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência, né? Infelizmente, não tem essa consciência de que, a partir do momento que você está prejudicando a natureza, você está prejudicando a si próprio. É verdade? Marcos queria falar? Sobre a Tica, já disse que a floresta amazônica era imensa antes na época dos indígenas. Aí eu imagino assim, imagine se fosse o Brasil todo só uma floresta antigamente. Seria imensa. Com certeza, né? Ela é imensa, ela continua sendo imensa, mas infelizmente boa parte dela é degradada, né? Pela ganância do ser humano, né? Em fazer derrubadas, em tirar animais silvestres, não é isso? Ok, agora vamos para dicas, né? Algumas dicas de preservação ambiental. Emily queria ler, não era Emily? Pode ler, Emily. Dicas de preservação ambiental. Economizar água, economizar energia elétrica, zele pela vegetação local, plante árvore. Muito bem. Né? E quando da natureza dependente de nós. Pronto. Então, quando a gente pratica essas ações aqui, economiza água, economiza a energia elétrica, zela pela vegetação local, pela vegetação que está mais próximo da gente, né? E planta árvore, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a preservação do meio ambiente. E quando a gente preserva a natureza, né?
ela nos dá a resposta. Do mesmo jeito que quando a gente prejudica, ela nos dá também a resposta, né? Então, essa preservação da natureza depende de nós, depende de cada um de nós. Eu não preciso ir até a floresta amazônica para preservar a natureza, né? Eu tenho que fazer a minha parte aqui onde eu vivo, onde eu moro. Fazendo o quê? Economizando a água, né? Economizando a energia, plantando uma plantinha, cuidando das plantinhas, da vegetação que tem aqui próximo, tá, onde eu vivo. Então, se cada um fizesse a sua parte, consequentemente, a natureza, ela seria aquela natureza da época dos nativos. Não é verdade? Então, a preservação da natureza depende de nós. Se cada um fizer a sua parte, né, seria muito bom. Ok? A gente conclui a nossa. Oi, amor. Posso ler um pequeno poema para a natureza? Deixa só a tia concluir aqui. A gente vai ficar para vocês realizarem as últimas páginas do livro, de 141 a 144. Ok? E a gente termina a nossa aula com a leitura da Yasmin. Lá, Yasmin. Poema Natureza. Chuva e vento que trazem a sintonia de uma nova melodia. Trovões e relâmpagos demonstram a dança de uma nova alegria. A natureza, com sua força e vigor, aos poucos perde seu brilho, porque o homem lhe roubou riquezas e nem ao menos se arrependeu, simplesmente ignorou. Muito bem. Olha aí, viu o poema dela? Belíssimo. Muito bem, meu amor. Então, a gente fica por aqui, né? A tia vai entrar na outra sala, o professor vai entrar na de vocês. Então, beijo, cheiro, e amanhã a gente se vê novamente, não é isso? Ok? Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Gente, alguém tem